Abra aí no Salmo 37, a partir do verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Jesus, obrigado pela tua palavra lida, e eu te peço, Senhor, que ministre sobre nossas vidas, em nossos corações, aquilo que é necessário nesse dia, para podermos crescer diante do Senhor, para sermos pessoas melhores. No nome poderoso de Jesus, traz uma revelação acerca da tua palavra. Toma nossa mente cativa ao Senhor. Repreendemos todo espírito de dispersão, meu Deus, que pode estar tentando perverter a tua palavra. Mas Pai, toma nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor estará falando conosco, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, nós sabemos que Deus tem muita coisa para fazer ainda na nossa vida. Então, a Escritura, a palavra de Deus, ela é muito ampla e ela nos ensina muitas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos pegar algumas coisas para compreender o que Deus está querendo para as nossas vidas. Quando muitas vezes nós lemos alguma coisa que nos agrada na Bíblia e a gente se enche, não é? E a gente se sente mais poderoso, e alguns até caem, rolam. Isso é maravilhoso, eu sei. Mas muitas vezes Deus nos trata, irmãos, e Deus nos entrega coisas preciosas quando Ele diz não, quando a palavra não é do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha, e quando a gente torce um pouco o nariz na cadeira, não é verdade? Mas depois compreende que aquilo ali foi o melhor para nós. Aleluia. É assim, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele, o nosso Deus, Ele corrige aquele que ama. É como um pai que corrige o filho. E assim é Deus, de fato é Deus. Mas, irmãos, a palavra é muito clara. Lá no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Amém? Tudo que Deus tem feito, irmãos, é se revelar a nós, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos crer que Deus, Ele quer algo maior para nós. Ele tem algo maior para nós, e Ele quer fazer sim nas nossas vidas, mas nós precisamos compreender algumas coisas nele, porque senão, irmãos, nós vamos ficar vendo a banda passar, como diz a música. Nós vamos ver somente Deus passar, vamos ver as coisas acontecerem com outras pessoas, e nada conosco. Nós precisamos nos colocar na brecha, precisamos entender que Deus tem um plano para nós, precisamos compreender que Ele quer nos conduzir de fato a algumas coisas circunstanciais nele, e nós não podemos fugir disso. Chega de nós estarmos dando desculpas. E esse salmo que nós acabamos de ler, irmãos, nós vemos aqui que Deus tem muitas chaves para mudar o nosso caminho, para nos dar direção, para nos fazer crescer nele. E esse é um tempo de crescimento no Senhor. Esse é um tempo em que nós vamos compreender algumas coisas para poder crescer em Deus. Amém? E nós precisamos crescer. Aleluia. Estamos aí vendo grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, e a gente acha que aquilo não vai acontecer conosco.
Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode te levantar nesse tempo, aleluia, para fazer coisas grandes nele. Mas isso não deve ser aquilo no qual nós vamos nos apegar. Nós vamos compreender que Deus vai nos usar para a glória dele, aleluia. Deus vai nos usar para a glória dele, vai fazer coisas grandiosas, sim, mas vai ser para glorificar o nome dele, aleluia. E aqui nesse salmo eu aprendo algumas coisas, e a primeira delas é confiar em Deus. Versículo 3 diz: confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confiar em Deus, irmãos, é saber que Ele está tomando para si algo e está avalizando, está dando o sim. Quando eu confio em Deus, Ele está cuidando da minha vida, Ele está me avalizando, Ele está dizendo sim para aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Nós precisamos crer que confiar em Deus é o melhor para nós. Deixar nas mãos de Deus é o melhor para as nossas vidas. Quando nós deixamos nas mãos de alguém que pode dar garantia de realizar, irmãos, é crer que vai dar certo. E assim tem que ser com Deus. Eu preciso crer que as coisas vão acontecer, porque eu estou entregando nas mãos dele, eu estou confiando nele. Você pode dizer amém? Eu estou tendo o endosso de Deus, porque eu estou confiando nele, aleluia. Hebreus 6 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aleluia. Deus, irmãos, Ele não mente. Se você confia nele, Ele vai responder à sua confiança, aleluia. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele já lhe deu uma palavra, se Ele já lhe fez uma promessa, creia e vai acontecer. A questão é, eu preciso confiar. As coisas só acontecem quando eu confio. As coisas só vão acontecer quando eu decido confiar em Deus, aleluia. A confiança é imprescindível para que eu conheça uma pessoa. Se eu não confiar, como eu vou conhecer? Eu preciso confiar em Deus para conhecer Deus em espírito e em verdade, aleluia. Você precisa conhecer a Deus. Jesus é o que nos faz, irmãos, conhecer a Deus. A Bíblia diz lá em João 17, 25 e 26: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja, aleluia. Talvez eu e você não conheçamos Deus, mas irmãos, através da pessoa de Jesus, nós vamos conhecer, aleluia. Através da pessoa de Jesus, você precisa conhecer Deus. E isso faz toda a diferença, porque vai gerar intimidade, querido. A confiança gera intimidade, amém? Muitas vezes procuramos socorro, irmãos, no mundo, em pessoas. Mas por que o homem é assim? Não é porque nós não cremos em Deus, mas talvez porque não o conheçamos, que estamos crendo mais no socorro do homem do que no socorro de Deus. Mas quando eu conheço a Deus, quando eu passo a confiar nele, quando eu passo a conhecê-lo, as coisas mudam, aleluia. Nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor, crendo que é o melhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que se eu confiar em Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Por que isso? Você pode até questionar, mas pastor, o nosso coração pode ser enganoso. Não, querido. Quando nós confiamos em Deus, quando cremos e confiamos no Senhor, o nosso coração passa a pertencer a Ele, aleluia. E aí todo o desejo do nosso coração vai estar em Deus, e as coisas vão fluir e vão mudar, aleluia. Creia, as coisas podem mudar na sua vida ainda hoje, porque Deus é um Deus intencional, irmãos.
Deus ele não trabalha somente com a nossa atitude e ação, Ele trabalha também com a nossa intenção. Se a intenção do meu coração está nele e é boa, Deus já vai começar a agir a meu favor, porque eu já vou estar demonstrando que estou confiando e acreditando nele. Aleluia. Portanto, intencione aquilo que procede de Deus, intencione coisas boas, intencione coisas do céu, porque a sua vida vai mudar, e pode mudar ainda hoje. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando coisas onde não vamos nunca obter aquilo que estamos buscando. Nós só vamos conseguir em Deus. Aleluia. Muitas vezes eu questionei, mas eu preciso buscar as coisas de Deus. Irmãos, mas muitas vezes, algumas coisas que eu estou buscando, não é para o meu deleite, mas é para cumprir a vontade de Deus na minha vida. E se é assim, vai fluir. Aleluia. Se é assim, vai fluir. A Bíblia diz no Salmo 37:4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Aleluia. E essa é a segunda palavra que eu quero te dar. A primeira, confiar, e a segunda, deleitar-se em Deus. Aleluia. Deleitar, irmãos, é se deliciar, é se agradar, é ter prazer em Deus. Aleluia. Mas também o sentido espiritual dessa palavra é amamentar-se, é se aleitar em Deus. Irmãos, a confiança é conhecimento de Deus, e o deleitar-se é ter prazer em se alimentar de Cristo, é ter prazer em se alimentar de Deus, do puro leite espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. E creia, Ele tem. Amém? Ele o tem. 1 de Pedro 2, a palavra de Deus diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia. E o Salmo 131 traz com mais clareza o que é se deleitar em Deus. E ele diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Deleitar-se é a satisfação que uma criança tem depois de estar desmamada no seio de sua mãe. Está entendendo isso? Você imagine uma criança sendo amamentada e logo depois que ela é retirada do peito, imagine a satisfação daquela criança. Você já viu uma criança quando acaba de ser amamentada, ela chega, escorre um pouquinho o leite assim pela boca e fica de boca aberta, todo mole. E a mãe pega o menino e coloca nas costas aqui e fica dando tapinha para poder arrotar. Não é isso? É dessa forma, irmãos, que nós precisamos nos sentir alimentados no Espírito. Aleluia. Bem, de uma forma tão boa, irmãos, que nós não vamos mais pensar em outra coisa que não seja querer nos alimentar mais desse leite espiritual que vem da parte de Deus. Esse prazer, irmãos, esse deleite, essa satisfação, essa realização é só para os filhos de Deus. Aleluia. Só para os filhos, daqueles que são gerados no Espírito, aqueles que estão de fato buscando esse novo de Deus, essa comunhão íntima com Deus para poder viver uma nova vida. Aleluia. Deleitar é querer mais, é querer um alimento melhor, é querer crescer, é querer, irmãos, estar mais presente com Deus, é querer estar no colo do nosso Deus. Aleluia. Deus diz que mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho abandone esse filho,
Ele nunca nos abandonará. Aleluia. Imagine uma mãe que amamenta o seu filho e abandona o filho. Deus, além de nos dar esse leite espiritual, Ele não nos abandona. O deleitar em Deus, irmãos, é ter essa segurança, que nós vamos estar sempre nele, sendo alimentados, fortalecidos. Eu acabei de falar para você que a alegria do Senhor é o quê? É nossa força, é um alimento para as nossas vidas. É esse leite espiritual de Deus sendo derramado sobre nossas vidas, nos fortalecendo para um novo tempo, para uma nova caminhada, crendo que é o melhor para nós. Aleluia. Por isso precisamos confiar e nos deleitar no Senhor. Diga amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos, e Ele quer fazer boas coisas sobre as nossas vidas. A terceira palavra que eu tenho para você nessa noite é se entregar. Lá no versículo 5 do texto que lemos, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Amém? Só quem faz é Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz e Ele o fará, é porque somente Deus é quem pode fazer algo por nós. Somente Deus é que pode fazer por você. Por mais que os homens tentem, irmãos, mas a alegria verdadeira vem de Deus. Somente Ele pode fazer por nós. Aleluia. Então se entregar, irmãos, é você ceder completamente, é você se render inteiramente ao Senhor. Lucas, no capítulo 1, verso 37 e 38 diz: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, é se render, é se entregar, é compreender que Deus tem um plano maior, é entender que Deus tem algo maior para as nossas vidas, que por mais que nós, com a nossa mente humana, tenhamos pensado boas coisas para nós, é entender que quando eu me entrego ao Senhor, Ele tem algo maior, Ele tem algo mais poderoso para realizar na minha vida. Aleluia. Então se entregar, irmãos, é você confiar, é você se deleitar, e é você crer que Deus tem coisas maiores para se realizar. Quando a Beatriz aceitou Jesus, ela nunca imaginou o que Deus tinha para fazer sobre a vida dela e através da vida dela. Quando eu me entreguei a Jesus, junto com minha esposa, nós nunca imaginávamos o que Deus iria fazer conosco. E eu sei que quando você se entregou a Jesus, você nunca imaginou que Deus pudesse fazer com você algo que já fez, portanto você está aqui. Aleluia. Então Deus tem sempre coisas maiores a fazer, mas nós precisamos nos entregar. Aleluia. Tem que haver uma entrega, irmãos. Deus não vai agir sem uma decisão nossa de nos entregar a Ele todos os dias. Aleluia. Pastor, mas eu já aceitei, eu já me entreguei. Mas entenda uma coisa: se Deus tem coisas maiores a fazer sobre a sua vida, e creia, todos os dias Ele tem, você precisa dizer: Senhor, hoje eu me lanço e me entrego no Senhor. Isso diariamente, porque as coisas de Deus, irmãos, elas são gradativas e são crescentes. E Deus, mais do que você, quer fazer coisas boas por você. Aleluia. Você só precisa acreditar nisso e se lançar nele, se entregar. Agora vai a Beatriz aceitar Jesus e continuar sendo professora como ela, como era, e continuar crescendo financeiramente como estava crescendo, adquirindo coisas e coisas e coisas e somente coisas. Ela estaria onde? Com certeza hoje aqui ouvindo essa palavra, mas não teria dado esse testemunho que deu, não teria recebido a oração que recebeu, e não receberia a oferta que vai receber. Amém? Então Deus tem coisas maiores, e talvez muitos de vocês que estão aqui ainda não receberam de Deus, porque não compreenderam o que Deus tem a fazer sobre a sua vida. Talvez Deus tenha um chamado missionário para você, mas você nunca aceitou isso.
Talvez você esteja pensando como minha esposa pensou no começo: eu não vou ser pastora, eu não quero o chamado de Deus. Aí o meu bem, mas é Deus que está falando. Ela disse: eu não vou morrer de fome. E Deus disse para ela, para mim, para nós, Deus disse: sou eu que sustento vocês. Irmãos, e creia, nunca faltou. E pense em coisas boas que a gente tem recebido de Deus nesse tempo. Talvez se a gente não tivesse aceitado, não teríamos recebido tantas coisas boas como recebemos da parte de Deus. Eu não estou falando somente de coisas materiais, eu estou falando muito mais do que é espiritual. Aleluia. A alegria de contemplar essa igreja, a alegria de olhar para você e ver que você está melhor, que você está crescendo, a alegria de poder orar, irmãos, e as coisas acontecerem, a alegria de ir para um congresso como fomos nesse final de semana, levando 20 e poucos homens daqui dessa igreja. Rodamos quase 400 quilômetros para ir, estrada ruim, cheia de buraco, arrebentando os carros, mas enfim, recebemos tantas coisas boas de Deus naquele lugar. Cadê os homens que foram aqui para o congresso do Homens de Verdade? Chegaram impactados com o que Deus fez e receberam muito de Deus, recebemos muito de Deus. Então isso, eu fico pensando: Senhor, se eu tivesse dito não para o Senhor, como eu estaria hoje? Imagine, irmão, que talvez você tenha dito não para Deus em algum momento da sua vida, e você poderia estar lá na frente, mas ainda está aqui sentado na cadeira me ouvindo. O fato é que Deus poderia ter feito coisas maiores na sua vida. Há uma necessidade hoje de nós compreendermos isso, irmãos, e de nos entregar de fato ao chamado de Deus, nos entregar de fato ao próprio Deus, porque Ele tem algo maior para nós. Aleluia. Ele tem algo infinitamente maior para as nossas vidas. E a última palavra que eu tenho para você, para a gente orar, está lá no versículo 7. E a palavra diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A palavra que eu tenho para você, na realidade são duas palavras: descanse e espere no Senhor. E descansar e esperar, irmãos, são atitudes que precisamos ter todos os dias. Descansar e esperar é ter convicção de quem nós somos em Deus, fé, confiança, conhecimento e prazer naquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo estabelece sobre nossas vidas. Quando eu creio nisso, eu descanso em Deus e eu espero em Deus. Aleluia. Quando eu decidi abrir mão de tudo para servir ao Senhor, irmãos, nós tínhamos comércio, empresa, e o Senhor disse: venda tudo e me entregue. Eu e minha esposa vendemos tudo que nós tínhamos, entregamos para o Senhor. E a palavra que nós recebemos foi: ore, descanse e espere em mim, porque eu sustento vocês. E, irmãos, foi a melhor coisa que nós fizemos, foi confiar no Senhor a ponto de descansar e esperar nele. Imagine você, chegamos para o nosso pastor na época e falamos: olha, nós estamos saindo da igreja porque Deus está dando uma direção. E ele disse: vocês estão ficando loucos. Eu disse: talvez um pouco mesmo, porque isso é coisa de doido, irmãos. Imagine, a gente pensando racionalmente, a gente conclui que é coisa de doido, mas quando a gente começa a ter a mente de Cristo, a gente fica doido para esse mundo mesmo. Aquilo que nós decidimos em Deus é loucura para esse mundo. Então, quando nós decidimos descansar e esperar no Senhor, irmãos, foi quando Deus começou a agir, quando Deus começou a mover céus e terra a nosso favor. E aí nós começamos a receber ligação de
pastor Nonato nos ligou: meu filho, você saiu mesmo da igreja que você estava? Saímos, pastor. Pois comece a orar por alguns lugares. E aí deu várias cidades para a gente orar. Um outro pastor amigo nosso de Castanhal ligou: estou sabendo que vocês saíram da igreja e eu quero convidar vocês para vir aqui ministrar, porque eu quero que vocês assumam a igreja que eu estou. E eu disse: Jesus, o que está acontecendo? E fomos orar, e o Senhor disse: eu disse para vocês descansar e esperar em mim. Continuem descansando e esperando. E a gente continuou descansando e esperando no Senhor e orando para que se cumprisse a vontade de Deus. Enfim, irmãos, Deus nos mandou vir para Paragominas, e aqui estamos nós com vocês. Aleluia. Chegamos numa igreja onde tinham aproximadamente 15 pessoas. Hoje nós somos aproximadamente 1.500, 1.700 pessoas nessa cidade. Somos 7 igrejas dentro da cidade de Paragominas, para a glória de Deus. Isso não é para a gente se orgulhar não, irmãos. Isso é para a gente começar a pensar que a gente poderia ter feito muito mais, porque ainda é pouco. Ainda é pouco. Temos 10 anos aqui nessa cidade e só tem 1.500 pessoas na igreja. Poderíamos ter feito muito mais. Portanto, no nome de Jesus, eu sei que você é crente, isso eu tenho certeza, mas você precisa desenvolver aquilo que Deus tem para você, o seu chamado pessoal. Quando a Beatriz conversou conosco, ela compreendia que tinha um chamado pessoal. Deus já havia falado a ela, Deus já havia se revelado a ela, mas ela não entendia a amplitude desse chamado. Talvez você tenha esse chamado de Deus, talvez você creia em tudo que eu estou falando aqui, e tudo que Deus está ministrando sobre a sua vida aí. Talvez você até esteja já descansando e esperando no Senhor, mas você não está compreendendo a amplitude do chamado de Deus para a sua vida. Continue descansando e esperando no Senhor, mas irmãos, compartilhe, procure quem pode lhe ajudar, fale, diga: pastor, Deus tem algo diferente, tem algo queimando dentro de mim. Eu já confio em Deus, eu já me deleito em Deus, eu já espero em Deus, eu já descanso em Deus, mas pastor, nada está acontecendo, e talvez esteja faltando isso. Você compartilhar isso com alguém que pode lhe ajudar, porque irmãos, não é somente teu chamado, mas você precisa de pessoas que te impulsionem nesse chamado. Quando a Beatriz nos falou, o Espírito Santo de Deus encheu o nosso coração de alegria. E aí quando o pastor Feitosa estava aqui, nós chamamos ele, eles tiveram uma conversa esclarecedora, e ela querendo ir logo para Portugal, mas eu sei que o Espírito Santo que habita nela foi maior do que o que ela queria e pensava, e ela decidiu obedecer. E quando ela obedeceu, irmãos, as portas se escancararam. Então nós precisamos entender que Deus tem algo para nós. Deus tem um chamado pessoal que precisa ser desenvolvido para que se torne um ministério abençoado por Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, descansar e deleitar em Deus, descansar e esperar em Deus, não é somente você deitar numa rede na varanda da sua casa e ficar dizendo: Senhor, estou aqui descansando e esperando. Mas é você ter atitude. Irmãos, achar descanso para a nossa alma é resultado daquele que foi e aprendeu do Senhor Jesus. Amém? O descanso, irmãos, é em Deus. Não é você parar de fazer as coisas, mas você precisa descansar em Deus. Aleluia. O descanso é nele. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. E na medida que você compreende que Deus já se revelou a você, e que Deus já lhe trouxe um chamado pessoal, talvez não seja um chamado missionário, para fazer missões, para viajar, para ir para a escola de missões, mas irmãos, talvez seja um chamado para exercer algo aqui dentro da igreja. É um chamado pessoal. E na medida que você for compreendendo isso,
que Deus já falou, ou talvez esteja falando agora com você, eu quero lhe convidar, na medida que nós estivermos orando aqui, para você ir saindo do seu lugar e para você vir para o altar do Senhor, porque eu quero orar com você. Esse é um tempo em que Deus está selecionando pessoas para estar trabalhando na casa do Senhor. Aleluia. Eu não sei se você já recebeu um papelzinho aí para você marcar suas aptidões. Talvez, irmão, Deus vá revelar a você o seu chamado pessoal através das suas aptidões na casa do Senhor. Aleluia. Talvez você não vá ser um pastor, mas talvez, irmão, você seja um evangelista tremendo, ou talvez você tenha o dom de ensino e vá nos ajudar nas escolas que a igreja tem, ou talvez você seja uma pessoa calorosa e amorosa e vá fazer parte do ministério de recepção, vai estar recepcionando pessoas. Não sei, irmão, mas eu sei que Deus falou algo com você. Deus já lhe direcionou, irmão. Aleluia. E na medida que nós estivermos orando, você vai saindo do seu lugar, compreendendo que Deus está falando com você sobre o seu chamado pessoal. Aleluia. Senhor Jesus,